Olá, mames a bordo, futuras mamães, gestantes, sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o que é o enxoval emocional. Já ouviu falar? Fique comigo até o final desse vídeo, você vai entender o que é isso e que de forma você pode se preparar para garantir a sua saúde emocional na sua gestação, parto e pós-parto. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia, eu sou psicóloga, terapeuta, ajudo você, gestante, a ter um parto sem medo e sem sofrimento. Então, convido vocês já a se inscrever no canal, ative o sininho da notificação, porque toda semana tem muito conteúdo gratuito para você chegar nesse momento tão importante do parto com a sua saúde mental equilibrada. Só que tem que começar a se preparar antes. Os exercícios, as técnicas têm que ser feitos desde a gestação. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Da mesma forma que você, gestante, você faz o enxoval físico, material do seu bebê, é importante que você faça o emocional. Vamos pensar, gestante, por que você faz o enxoval material do seu bebê? Por que você compra as roupinhas antes, compra o berço, o carrinho e decora o quarto? Você poderia deixar para fazer tudo isso depois que o bebê nascesse, não é verdade? Você poderia comprar algumas roupas para a maternidade, mas deixa para fazer isso com o tempo. Mas o que a gente vê é que a maioria das mamães fazem isso com antecedência. Pense, me responda, por que você faz isso antes? Tenho quase certeza que a maioria de vocês vai me dizer: eu quero me organizar, eu quero planejar, eu quero me preparar, não é verdade? E essa é a resposta. Mas por que a gente precisa se planejar? Por que a gente precisa se preparar? Porque sempre que a gente tem uma preparação, um planejamento, a gente tende a ter mais resultados. Isso vale para absolutamente tudo na vida. Quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, o resultado vai ser de qualquer jeito, pode até dar certo, mas a probabilidade das coisas terem mais sucesso, das coisas darem mais certo na vida, é quando a gente se planeja, se prepara, se organiza. Então, provavelmente é esse o motivo que você faz o enxoval do seu bebê, não é mesmo? Agora, o que quer dizer enxoval emocional? Talvez é um termo novo, talvez você nunca deve ter ouvido falar nisso. Mas nas últimas décadas, cada vez a gente ouve falar mais sobre isso. Antigamente não existia tanto essa preocupação com o lado emocional da mãe, da mulher, da família, do bebê, como existe hoje em dia, com todo o avanço da saúde física, da saúde mental, da tecnologia. Cada vez mais a gente entende e valoriza a questão da saúde emocional sua, gestante, do seu bebê, do seu companheiro, do seu marido, a saúde mental dessa família. Então, pensando nesse contexto que é fundamental ter saúde mental, tem que ter uma preparação para esse parto. Por quê? Muito mais do que apenas um bebê, você vai ganhar um bebê. O que significa o parto? O parto significa 2 nascimentos. Cíntia, como assim 2 nascimentos? Parto significa o nascimento do seu bebê propriamente e o nascimento ou renascimento de você e do seu companheiro, esposo, parceiro, como pais. Vocês saem de um estado de casal, apenas casal, para um estado de pais. A gente fala que a gente sai do estado da conjugalidade para a parentalidade. Então, ao mesmo tempo que o seu bebê nasce, que você tem um bebê para cuidar, para suprir as necessidades, para nutrir fisicamente e emocionalmente, surge um pai e uma mãe, surgem novas funções, surge uma dinâmica familiar nova. Entendam que, do ponto de vista psicológico, isso é uma grande mudança na vida de qualquer pessoa e na vida de qualquer família. Mas, se você não está preparado para isso, você vai conseguir tocar? Claro, certamente, como faziam seus pais, meus pais, nossos avós, bisavós, tocavam a vida, claro. Mas hoje a nossa geração é outra. Estamos num mundo onde a ansiedade e depressão têm picos lá em cima. Um mundo onde a tecnologia está avançando numa velocidade surreal, mas o ser humano não está acompanhando. O ser humano não está evoluindo emocionalmente, espiritualmente como deveria. Por isso que é urgente, é fundamental que se faça um pré-natal emocional.
Pré-natal emocional significa, em outras palavras, cuidar das emoções. Emoções de quem? Da sua emoção, gestante, do que você está sentindo, dos seus medos, das suas preocupações em relação à gestação, ao nascimento, ao parto, ao pós-parto, ao relacionamento, ao nascimento dessa família. Enfim, a lista deve ser grande. Então, primeiro eu quero que vocês entendam o que é esse enxoval emocional. Entendam isso para depois eu contar algumas técnicas de como fazer esse enxoval emocional. Então vocês têm que entender a definição e a importância desse enxoval emocional. Então, cada vez mais na nossa geração se faz assim mais do que necessário, se faz quase que obrigatório cuidar das emoções. Mas vocês vão perguntar, mas Cíntia, e como cuidamos das emoções? Precisamos cuidar? Não é natural? Vamos lá. Quando a gente fala sobre emoção, existem 5 principais emoções do ser humano. E dessas 5, derivam todas as outras emoções. Quais são as 5 principais emoções? Nós temos a alegria, o afeto, a raiva, o medo e a tristeza. Emoção, por definição, é uma resposta fisiológica do organismo mediante algum estímulo. Traduzindo em palavras simples. Vocês recebem algum estímulo, vocês veem alguma coisa, ouvem alguma coisa, sentem alguma coisa, isso reage, tem uma resposta no seu corpo. Então você fica com raiva, você fica triste, você fica feliz, você fica com medo. Isso é a emoção, é uma reação no corpo. Por que é importante eu falar disso? Porque a gente sabe que normalmente a gente tem as nossas emoções, mas nesse momento que você está grávida, você está muito mais frágil, mais sensível, até por conta dos hormônios, desse desequilíbrio de hormônios que tem. Isso faz com que as suas emoções estejam mais difíceis de serem controladas. Que emoção? Basicamente, as tuas emoções que mais desregulam aí é o medo e a tristeza. Às vezes a raiva também, quando há mulheres que ficam muito irritadas. Mas digamos que são essas as 3, o medo e a tristeza, nos 2 primeiros lugares, e a raiva. Emoção, todo mundo tem, gestante, você tem, eu tenho, todo mundo. O problema da emoção é quando ela é maior do que você. Então, se você tem um pouco de medo do parto, medo do que vai acontecer, mas isso não impacta a sua vida de uma forma negativa, tudo bem, emoção temos. O problema é quando a emoção é maior. O seu medo é tão grande que vai impactar a sua vida, vai prejudicar o seu sono, a sua alimentação, seus relacionamentos. Isso vale para a tristeza também. Se a sua tristeza está muito grande, a ponto de você ter pensamentos ruins, a ponto de você não ter motivação de sair da cama, sinal vermelho. A emoção está sendo maior que você, está te controlando, você não está fazendo uma boa gestão das suas emoções. A raiva é a mesma coisa. É claro que se alguém, hoje eu saio de casa dirigindo, alguém me fecha na rua, eu fico com raiva, normal. Mas se aquela raiva, aquela mágoa, aquele rancor vai ficar remoendo aqui durante uma semana, um mês, 1-0 para raiva. Então é a mesma coisa que eu falo para vocês. O que está maior? É você ou a sua emoção? Se você consegue controlar a sua emoção, tudo bem, você ficou triste, irritada, com medo, mas ainda assim isso não prejudicou a sua vida, tudo bem, você está tendo um controle das emoções. O problema é quando a emoção está maior do que você. E é exatamente esse enxoval emocional que você tem que ficar alerta. Por quê? Por quê? Vou explicar o motivo e depois eu vou explicar para vocês como que a gente faz esse controle das emoções. Por que é importante controlar e cuidar das emoções? Em primeiro lugar, pela saúde física. A gente sabe que quando você está no nível de tristeza, de raiva, de medo, você libera hormônios tipo adrenalina, cortisol, noradrenalina e outros mais. Isso desregula os hormônios do seu corpo. Então você baixa as endorfinas, que é o hormônio da felicidade, do prazer, as dopaminas, a ocitocina. Tudo isso vai baixando se os hormônios do medo, da raiva, da tristeza estão muito grandes. Só que esses outros hormônios do bem-estar, da sensação de prazer, são importantes para você na hora do seu parto. Isso vai te facilitar se os teus níveis de hormônio estejam bem, estejam no nível bom. Então, primeira coisa, se você não tem um controle das emoções, a sua saúde física vai estar impactada. Você sabia disso? Outra coisa,
emocionalmente. Se você não tá bem, se você tem muito medo, muita raiva, muita tristeza, o seu bebê absorve isso da mesma forma que ele absorve os nutrientes da placenta, pela placenta, ele vai também absorver esses hormônios que vêm junto com as suas emoções. E aquela velha história, meu bebê sempre foi irritado, meu bebê sempre foi chorão, desde o dia que nasceu. A gente escuta essas histórias, não é verdade? Então, da onde vem isso? Será que isso é personalidade? Meu bebê nasceu assim? Às vezes pode ser traço de personalidade. Às vezes o bebê já incorporou aquelas emoções desde que estava no seu útero. Então, olha a sua responsabilidade. Quando você cuida das suas emoções, automaticamente o seu bebê está sendo também já preservado de ter emoções negativas. Não é interessante? A neurociência cada vez mostra, as pesquisas estão aí revelando a relação profunda entre a saúde emocional da mãe e a do bebê. Isso passa, isso tem uma ligação. Então, preste atenção. Então, eu mostrei aqui alguns prejuízos e benefícios de você ter uma gestão boa, controlar a sua emoção. Do ponto de vista da saúde física, é fundamental. Vocês sabem que a mente controla o corpo. A gente fala que o corpo é um robô da mente. A nossa mente é tão poderosa que ela é capaz de mexer na fisiologia do seu corpo. Vocês já ouviram aquela história? Estava tão doente, tão deprimido, que ficou doente. É possível? É sim possível. A mente é muito poderosa. E às vezes você está num nível de tristeza tão grande, de raiva tão grande, de medo que isso afeta a sua saúde física. A pessoa pode sim ficar doente. Pois é, corpo e mente estão profundamente entrelaçados. Então, há muitos benefícios quando você tem a mente sã. Já dizia nossas avós, mente sã, corpo sã. Não é verdade? Se a sua saúde mental, as suas emoções estão em equilíbrio, o seu corpo tende a ficar em equilíbrio. A gente se sente mais disposta, melhor quando a sua mente está num estado de equilíbrio emocional. Faz sentido isso para vocês? Agora, da mesma forma, se vocês não estão equilibradas emocionalmente, além de prejudicar a sua saúde física, vocês prejudicam a saúde física e mental do seu bebê. Ok, mas vocês devem estar se perguntando, tá bom, já entendemos. Enxoval emocional é fundamental. Tenho que controlar as minhas emoções, mas como se faz isso? Agora, eu vou explicar duas formas muito importantes. É claro que cada uma dessas formas tem muitos desdobramentos. Hoje eu vou dar uma introdução geral e nas próximas aulas eu vou explicar isso com um pouco mais de profundidade. Então, a primeira coisa, você tem que ter conhecimento. Como eu digo sempre aqui, conhecimento é poder. No momento que você conhece alguma coisa, aquilo faz parte de você. Ninguém mais vai tirar aquilo de você. Conhecimento é uma das maiores armas e ferramentas que a gente tem dentro da gente. Então, em relação ao parto, em relação à gestação, você tem que ter conhecimento da fisiologia do seu parto, porque muitas mulheres têm muito medo do parto. Isso atrapalha muito, porque o medo, ele é irracional. O medo vem de crenças, de histórias que você ouviu, de filmes que você assistiu, de muitas coisas que foram adentrando na sua mente mais profunda sem você perceber. Daí vem os medos, muitos são irracionais. Por isso que é importante você ter conhecimento da fisiologia do seu corpo e do seu parto. Quando eu falo conhecimento da fisiologia, eu tenho certeza que vocês devem estar na internet, Dr. Google o tempo todo, além do seu obstetra, que eu te acompanho, sabendo como está o meu bebê com um mês, com 2 meses, com 3, com 4, quantos dedinhos, quantos órgãos, e o coraçãozinho, e o que o bebê é capaz de fazer a cada mês. Vocês o tempo todo estão pesquisando e sabendo disso, não é verdade? Mas, além disso, o que é importante vocês saberem é da fisiologia do parto, porque quando vocês estudam sobre alguma coisa, aquilo diminui a nossa ansiedade. Então, quando vocês entendem como vocês devem se preparar para o parto, quais os hormônios que fazem bem no seu parto, quais hormônios não fazem bem, o que é uma indução de parto, por que induzir, por que não induzir, qual a diferença de um parto normal para uma cesariana, e o que é um parto natural, e o que é um parto humanizado. Eu não vou entrar em detalhe de cada uma dessas questões nessa aula. A minha ideia hoje é que você entenda que é importante você ter conhecimento da fisiologia do parto. Por quê? Muitas das minhas pacientes, alunas, sempre falam para mim, inclusive eu recebi uma mensagem essa semana, eu fui induzida, o meu parto foi
péssimo, eu fiquei traumatizada. Os médicos induziram, eles chegaram lá e falaram que tem que induzir. Eu não sabia, não entendi nada, deixei induzir. Isso trouxe prejuízo muito grande para mim, para minha recuperação, para o meu bebê. Então, primeira coisa, quando você conhece o que o seu corpo é capaz de fazer, você vai ter argumentos para conversar aí com a equipe que está te assistindo. Por quê? A indução, será que é importante? Induzir o parto virou uma coisa banal, trivial, no Brasil e em muitos outros lugares do mundo, mas no Brasil, induz. Induz para quê? Para acelerar. A mulher está sofrendo, está com muitas contrações, então vamos colocar ocitocina e induzir esse trabalho. Será que realmente isso é benéfico? No momento que você estuda sobre a fisiologia do parto, você entende mais sobre o seu corpo, você vai entender que a natureza é tão perfeita que o seu corpo sabe a quantidade exata do hormônio da ocitocina, que é o que vai fazer você dilatar, que é o que vai fazer as contrações aumentarem. Será que precisa colocar mais ocitocina artificial no seu sangue? Será que isso é necessário? Tem alguns momentos que sim, alguns casos, mas hoje em dia esse uso está banalizado. Quando você entende, o meu corpo sabe, o meu corpo é sábio, a natureza sabe fazer o trabalho que precisa. Você vai ter mais argumentos para conversar com a sua equipe. Será que precisa da indução? Eu vou dar outro exemplo para você, quando você entende sobre os hormônios do parto, eu brinco e falo, existe uma guerra dos hormônios, os hormônios do bem-estar, os hormônios da sensação de prazer, versus hormônios do estresse e do medo. Se você aumenta um, diminui o outro. Não tem como os dois estarem ali. Então, quando você mais aumenta os hormônios, quando você está muito assustada, angustiada, com medo, os hormônios do estresse estão lá em cima. Com isso, você baixa os hormônios do bem-estar. Só que esses hormônios do bem-estar são fundamentais na hora do seu trabalho de parto. Então, quando você começa a ter noções da fisiologia do seu parto, o que acontece em termos de hormônios, com certeza, naturalmente, você vai entender. Não adianta eu ter medo, eu não preciso ficar com medo. Eu vou usar as técnicas para diminuir o medo e trazer a sensação de bem-estar. Isso é possível? São técnicas que a gente ensina de afirmações positivas, de visualizações criativas, de respiração, de relaxamento que vão te ajudar na hora do parto. Mas para isso é importante que você entenda. Hormônio do estresse lá em cima, hormônio do bem-estar lá embaixo. E tá nas suas mãos inverter isso. Mas para você inverter, você precisa entender que isso é possível. Então, eu dei aqui 2 exemplos sobre o quão importante é você saber sobre a fisiologia do parto. E isso o seu obstetra não vai contar nas suas consultas no pré-natal. Mas você pode adquirir isso, por exemplo, na internet? Sim, no meu curso que eu ensino o que é realmente importante que você saiba a respeito da fisiologia do parto. Porque você sabendo o que é importante, você vai fazer, atuar, vai exercitar as técnicas que precisam para manter um nível bom de bem-estar, de saúde mental e emocional e deixar os hormônios do estresse, da preocupação lá embaixo. Então, primeira técnica para você fazer o seu controle aí das emoções, para o seu enxoval emocional, ter conhecimento sobre a fisiologia do parto. Cíntia, onde eu aprendo sobre isso? Como eu mencionei, tem muitas formas de aprender, mas o que eu sempre oriento, aprenda, eu ensino no meu curso esse conhecimento, todas essas técnicas que você precisa para saber como funciona o seu corpo e o quão poderoso é o seu corpo e a sua mente. Então, primeira informação, tenha conhecimento da fisiologia do parto e saiba o que você e o seu corpo são capazes de fazer. Segunda coisa, em relação ao enxoval emocional. Quando que é feito esse enxoval emocional? Eu digo que em 3 momentos, basicamente. Gestação, parto e pós-parto. Porque nesses 3 períodos é onde a mulher está mais sensível, mais fragilizada, mais sensibilizada. Então, existem as técnicas que têm que ser aplicadas. Então, o que eu sempre ensino? Quanto mais técnicas você aplica na gestação, isso vai ajudar na gestação, também no parto e no pós-parto. Então, agora é o momento de você começar a trabalhar a sua mente. Cíntia, mas quais são essas técnicas que você
ensina. Então, existem várias técnicas, eu vou mencionar algumas delas aqui, mas nas próximas aulas eu vou me aprofundar um pouco mais. Então, técnicas de respiração, respirar conscientemente. O que é dizer respirar conscientemente? No dia a dia a gente respira automaticamente, involuntariamente, inconscientemente. Você tem que aprender a respirar conscientemente, é inspirar devagar e expirar mais longo, de olhos fechados, 5 vezes. Isso ajuda você a relaxar, trazer os hormônios do bem-estar, da paz de espírito, da felicidade. Então, a respiração é uma técnica milenar, desde que seja feita de forma consciente, para você retomar o seu bem-estar. Outras técnicas da visualização criativa, criar imagens mentais que te tragam tranquilidade. Técnicas como afirmações positivas, repetir frases no tempo presente, pausadamente, afirmações curtas, objetivas e assertivas, porque o nosso cérebro, sabe como ele aprende? Uma das formas é através da repetição. Então, todo dia fazer as afirmações. Eu me sinto segura e preparada. Meu corpo sabe o que fazer. O meu parto ocorre de forma tranquila e suave. O meu bebê é perfeito. São frases curtas, assertivas que ajudam muito também. Além disso, relaxamento, deite, feche os olhos, relaxe, escute uma boa música, faça uso das afirmações positivas e a visualização criativa enquanto você relaxa. Isso ajuda muito. Tem também áudios guiados, por exemplo, no meu curso eu ensino muito os áudios guiados, essa meditação. Então, eu vou falando e as gestantes vão ouvindo, executando e relaxando, entrando naquele estado de paz, tranquilidade. Eu sei aqui algumas técnicas que são possíveis de fazer gestação, parto e pós-parto. Como eu falei, quanto mais você aplica as técnicas na gestação, você chega no parto mais preparada, com menos medo, segura, acreditando no seu potencial, o potencial do seu corpo, da sua mente, acreditando no seu bebê. O bebê é sábio, ele trabalha ativamente na hora do parto. Deus fez a natureza de forma perfeita, independente da sua crença religiosa. A gente sabe que Deus criou a mulher para parir, para dar à luz. Isso é feito de forma muito natural. Vou fazer um parênteses aqui. Se você não fizesse nenhum pré-natal, não estivesse fazendo conhecimento, técnicas de conhecimento de emoções, absolutamente nada disso, como era antigamente, os bebês vinham ao mundo, porque a natureza é sábia e concebeu a mulher da forma para ela dar à luz naturalmente. Mas hoje em dia, em função de tantas modificações e de tantos desafios, é fundamental que você tenha esse conhecimento do parto e controle suas emoções. Então, voltando aqui, na gestação, aplique essas técnicas. Isso vai ajudar que na hora do parto você esteja mais calma e preparada, controlando os seus medos. E nisso os hormônios do bem-estar vão estar lá em cima. Isso tudo vai culminar com que você tenha um pós-parto também saudável emocionalmente, afastando as possibilidades de uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto ela ocorre porque os níveis de cortisol e de outros hormônios da tristeza estão lá em cima, deixando você paralisada, travada. Isso é fisiológico? É, mas é possível evitar. Se você, durante a gestação, aumentar os outros níveis de hormônio do prazer, da alegria, como aumentar a dopamina, a endorfina, você tem menos chance de ter uma depressão pós-parto. Vocês vão sentir como que a gente eleva através das técnicas, relaxando, respirando, fazendo meditações, orando, esportes adequados, leves, caminhadas. Tudo isso aumenta o nível das endorfinas, que é o hormônio do prazer, da felicidade. Então, isso tudo que eu falei hoje é uma breve introdução do que é o pré-natal ou enxoval emocional. Entenda, gestante, da mesma forma que você está cuidando do enxoval físico, faça o enxoval emocional, valorize, cuide das suas emoções, do seu bebê. E o seu companheiro, marido, esposo, ele tem que participar de todas essas mudanças. Afinal, é uma família que está nascendo. E quanto mais esse companheiro for um ombro amigo, ele transmitir segurança, confiança,
cumprir as funções dele, melhor você vai conseguir também desempenhar o seu papel. Então, concluindo aqui, o que é o enxoval emocional? Enxoval emocional é um controle das emoções durante a gestação. Isso vai trazer um bem-estar, benefícios na sua gestação, no seu parto e no pós-parto, para você e para o seu bebê também. E de que forma a gente faz esse enxoval emocional? Falei de duas formas. Primeiro, conhecendo e estudando sobre a fisiologia do parto. Em segundo, conhecendo e exercitando técnicas, gestação, parto, pós-parto. Vocês unindo isso, vocês com certeza terão um parto sem medo, sem sofrimento. Vocês vão beneficiar a sua saúde mental e a física também, a do seu bebê. Nas próximas aulas eu vou detalhar um pouco mais sobre esse tema. Gostou desse conteúdo? Não hesite em mandar aqui a sua dúvida, a sua pergunta. Curta esse vídeo, divulgue, mostre para suas amigas gestantes o quão importante é você fazer o seu enxoval emocional. Isso vai garantir, não só nesse momento, mas na construção dessa família ao longo dos anos, esse controle de emoções vai trazer muito mais paz, segurança, tranquilidade emocional. Então, curta esse vídeo, compartilhe, salve, aprende as técnicas e divulgue para a gente beneficiar cada vez um número maior de gestantes. Um beijo grande, parabéns por já estar aqui cuidando das suas emoções e te vejo na próxima aula.